Agradecer o convite feito pela Embaixada Francesa, junto com a Aliança Francesa, né, e o SESC, e dizer que eu sou apaixonado pela França, né, já morei em Bordeaux, então fiz meus estudos de doutorado lá em economia e gosto muito dos franceses e da França. Bons vinhos, bons queijos e assim vai. E o cerne da questão, dada a minha formação, economista, matemático, né, e é claro que eu tenho um viés também teórico e pragmático junto às questões que envolvem economia agrícola, eu poderia dizer o seguinte: quando a gente pensa na questão de intermediários, se você suprimir os intermediários, é claro que isso pode ter um impacto na redução do preço dos produtos. Então, toda e qualquer estratégia de vendas diretas podem suprimir esses canais e pode ter um benefício, seja tanto para o aumento das vendas do produtor, quanto também para uma redução do preço dos produtos ao consumidor final. Ambas as partes ganham com isso. Só que a gente tem que entender também as questões que estão relacionadas às questões de escala produtiva dentro do setor agropecuário. E aí eu volto ao seguinte: há dois teóricos economistas, né, prêmio Nobel em economia, acho que o Coase de um lado e o Williamson do outro, trazem importantes reflexões que a gente pode aqui argumentar. O Coase trabalhou muito com a teoria de custo de transações e o Williamson tentou argumentar por que algumas decisões acontecem dentro do empreendimento, né, ou dentro da firma, e outras fora da firma, ou seja, no mercado. Então, quando a gente fala em questões de suprimir esses elos intermediários, a gente está tratando de uma questão seguinte: do crescimento do empreendimento agropecuário, em específico. Então, quanto eu vou crescer esse empreendimento para suprimir essas etapas intermediárias? E, para isso, a gente tem que entender o que é custo de transação. Então, um produtor, seja ele qual for, agropecuário, industrial, qual setor ele estiver, ele não só tem custos de produção, mas também existem os custos de transação. Então, se existe demanda para certos produtos, eu posso suprimir as cadeias intermediárias e fazer uma venda direta. Isso reduz o custo de transação e, teoricamente, eu vou ter um preço que remunera os fatores de produção e o agricultor é beneficiado. Mas, como a gente está falando de pequena produção, nem sempre esses agricultores têm renda favorável para que tenha esse tipo de escala. E eu falo do outro lado também. Do lado do consumidor, nem sempre nós temos aquela demanda que é requerida. Mas, às vezes, essas questões de demanda e oferta são relacionadas via mercado. Então, o agricultor ele não está descolado dessa questão. Então, eu acho que é importante frisar esse ambiente. E aí eu vou colocar alguns números. No caso do Brasil, o que os números mostraram? Que 9% dos estabelecimentos agropecuários foram responsáveis por 85% do valor bruto da produção brasileira, enquanto que a grande maioria dos estabelecimentos agropecuários, 91%, foram responsáveis por apenas 15% da produção. Por que essa concentração existe? Aí é que a gente tem que entender. As questões de escala produtiva são importantes dentro desse cenário. Então, se você não tem escala de produção, fica difícil você acessar os mercados. Não é tão simples a gente achar que compra direta, eu vou automaticamente criar demanda por esses produtos. Não, a gente tem que entrar dentro dos mercados para o mercado mostrar que existe demanda, existe oferta, e aí a gente casa essas coisas. Nos casos em que a demanda existe, é possível que o pequeno agricultor suprima os elos intermediários e forneça esses produtos. Mas o que eu estou mencionando é que nem sempre isso acontece. Existem falhas de mercado. E quais são essas falhas de mercado? Normalmente, os pequenos agricultores, eles, dado a escala produtiva que têm, eles conseguem vender o seu produto a um preço muito mais baixo do que ele poderia vender, e pelo fato de ser pequeno, ele barganha também insumos muito mais caros, ou seja, a lucratividade deles é menor. E aí a gente entra numa outra questão. Quanto menor a minha rentabilidade, menores são os meus investimentos no processo produtivo. Claro. E veja, investimento representa inovação tecnológica.